Olá de novo, esse aqui é o quarto vídeo da nossa aula 9 e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre os multiplicadores de Lagrange. Tá. Suponha que a gente tem duas funções, uma função f que depende de x e y e uma função g que depende de x e y. Se a gente encontrar o vetor gradiente de ambas as duas funções, como a gente viu lá na aula de derivadas direcionais, gradiente é um vetor que em cada uma das componentes a gente tem as derivadas parciais em relação a x e y, em cada uma das duas funções, certo? E tendo a nossa função e a restrição, para mim encontrar os valores de máximo e mínimo dessa função, eu posso expressar uma igualdade, sendo que eu vou ter o vetor gradiente da função f igual a uma constante lambda vezes o gradiente da função de g. Isso representa para a gente que as derivadas, tanto de x quanto de y, dessa função vão ser paralelas em algum momento às derivadas de g em relação a x e y, só que deslocadas em uma constante lambda, que também é conhecida como multiplicador de Lagrange. Se a gente encontrar a nossa igualdade, a gente encontra os pontos onde a derivada, na verdade a função g toca a função de f, né? A função de f toca a função de g, e esse ponto vai ser um ponto de máximo e um ponto de mínimo. E a gente precisa levar em conta na nossa busca desses valores de máximos e mínimos a função de g, que depende de x e y, igual a uma constante que geralmente é dado para gente. Da mesma forma, se eu estou querendo saber os valores de máximos e mínimos de uma função, agora que tem mais de uma restrição, mais de uma região que limita o domínio dessa função, a gente faz a mesma coisa. Aplicamos o vetor gradiente para cada uma dessas funções, então a gente vai ter 3 gradientes. E para encontrar os valores de máximos e mínimos dessa função, a gente iguala o vetor gradiente da função de interesse ao lambda multiplicado ao gradiente de f, ou de g no caso, mais uma outra constante que a gente vai chamar de μ, com o vetor gradiente da segunda restrição, sendo lambda e μ ambos multiplicadores de Lagrange. E levar em conta na nossa restrição a função g igual a uma constante e a função h igual a outra constante. E todas essas funções, tanto aqui, não precisa ser só de duas variáveis, elas podem ter n variáveis. Tá. Agora que a gente já deu uma explicação bem básica sobre multiplicadores de Lagrange, vamos tentar resolver uns exercícios. Tá. O primeiro exercício que eu vou fazer aqui vai ser o exercício 5. Ele pede o seguinte pra gente. Ele pede pra gente utilizar os multiplicadores de Lagrange para determinar os valores de máximos e mínimos da função sujeita à restrição dada. Tá. Então, a função de interesse que a gente quer saber os valores de máximo e mínimo é essa aqui. E a gente quer saber os valores de máximos e mínimos dentro dessa região que seria uma espécie de circunferência, só que é uma circunferência achatada no eixo de x, né? Esqueci o nome agora. Não é parábola, é elipse, né? É uma elipse. Tá. A gente quer saber os valores de máximos e mínimos dessa função dentro dessa elipse. O que a gente faz? Vou precisar encontrar o vetor gradiente de f. Eu vou fazer direto aqui. Como a gente já viu lá na aula de derivadas direcionais, a primeira componente é derivada em relação a x, né? Então, y é constante, vai ficar menos 2x. E a segunda componente é derivada da função em relação a y. No caso, vai dar 2y, né?
beleza? Tá. E suponha que essa aqui é a nossa função g, de x e y, que no caso é a nossa restrição. Ou o limite do domínio, né? Tá. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Precisar encontrar o gradiente dessa função. Sendo a primeira componente a derivada em relação a x, então vai ser o 2 vai tombar do x, vai ficar x sobre 2, certo? E a segunda componente é a derivada da função g em relação a y, que no caso vai dar 2y. Tendo os gradientes, agora eu posso aplicar a igualdade que a gente viu anteriormente. Então, a gente vai ter o gradiente de f, que é igual a uma constante lambda vezes um gradiente de g. E levar em conta também a função de restrição, que no caso é 1 sobre 4x² mais y² igual a 1, certo? O que eu vou fazer? Eu vou abrir isso. Então eu vou ter que, na verdade já vou separar em mais componentes. Então a derivada, a primeira componente dos gradientes, eu vou obter a seguinte igualdade. Vou obter menos 2x igual a lambda vezes a primeira componente do gradiente de g, que é x sobre 2. Aí eu vou ter a segunda componente, 2y igual a lambda vezes 2y. E levar em conta a restrição imposta pelo exercício. Tá, agora eu tenho esse sistema linear. Deixa eu ver. Pela segunda equação aqui, é fácil de ver que o nosso lambda vai ser 1, né? Porque eu tenho tanto... na verdade, eu tenho tanto 2y aqui como eu tenho aqui, né? E se eu cortar, eu vou obter que o lambda é igual a 1. Mas também eu posso jogar essa componente para o outro lado. Então eu vou ter 2y menos lambda vezes 2y. E se eu fatorar isso, eu vou ter que 2 lambda, ou 2y, multiplicado a 1 menos lambda, é igual a 0. Então eu obtenho o seguinte, eu consigo um lambda igual a 1. Opa! Um lambda igual a 1 e um y igual a 0, beleza? Para satisfazer essa igualdade. Além disso, eu vou fazer a mesma coisa para a primeira equação, mas na verdade eu vou mandar esse 2 multiplicando e depois vou puxar essa componente para cá. Então vai ficar lambda x. Agora o 2 vai multiplicando para o outro lado, vai ficar, e esse componente vai vir para cá, então vai ficar mais 2, não, na verdade é 4, né? É 2 vezes 2. 4x igual a 0. E se eu fatorar x, eu vou obter x igual a 4 mais lambda igual a 0. E assim eu encontro um x igual a 0 e um lambda igual a menos 4. Beleza? Deixa eu ver. Tá. Agora que eu obtive esses valores, eu vou jogar esse lambda. Na verdade, eu vou substituir o valor de x e o de y. Eu ia fazer a troca dos lambdas, mas não vai fazer tanta diferença. Eu vou conseguir só problema na equação, então
eu vou substituir os valores de x e y já encontrados na equação de restrição, certo? Se o meu x, vou aplicar a condição aqui, se x for igual a zero, eu acho sempre importante colocar essas condições para a gente não se perder. Então, se o meu x for zero, na equação de restrição, eu vou ter 1 sobre 4 vezes 0 dá zero. Então vai ficar y quadrado igual a 1, né? Opa. Tá. Y ao quadrado é igual a 1. E assim eu consigo que o meu y é mais ou menos 1. Então, o nosso pontos... a gente vai ter dois pontos. Então, nossos pontos de interesse vão ser 0 e mais 1. E 0 e menos 1. Beleza? Agora, se meu y for igual a 0, eu vou jogar na equação de restrição. Eu vou obter o seguinte. Eu vou obter que 1 sobre 4 x quadrado é igual a 1, né? E se eu mandar esse 4 multiplicando do outro lado, eu vou obter que x quadrado é igual a 4. E se eu tirar a raiz, eu obtenho que o x é igual a mais ou menos 2, né? E assim eu consigo outros dois pontos. Quando x for 2 positivo, meu y é 0. E quando meu x for menos 2, eu consigo y igual a 0. Certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso descobrir se esses pontos são máximos e mínimos. Para fazer isso, a gente não precisa aplicar aquela regra da segunda derivada que a gente viu anteriormente. A gente simplesmente pode substituir na função inicial, né? E ver qual deles é maior e qual deles é mínimo. Então vamos fazer isso. Vou começar pelo ponto 0 e 1. E quando x for... Dá pra ver? Dá. Quando x for... Na verdade, vamos começar com y, porque a função começa com y. Então, quando o meu y é 1, vou ficar com 1. Quando meu x é 0, 0. Então, a função nesse ponto é apenas 1. Próximo ponto. Quando o meu x é 0 e o meu y é menos 1. Eu vou ter que... vai dar a mesma coisa, né? X é 0 e o y, que é menos 1 ao quadrado, vai ficar 1. Então, 1. O próximo ponto é 2 e 0. Então, a gente tem lá 2 e 0. Quando a função o y for 0, 0. E menos 2 ao quadrado dá menos 4. E a gente tem também, no ponto, menos 2 e 0. E a mesma coisa, né? y0 não influencia. Menos 2 ao quadrado dá 4. Então, o que a gente consegue concluir disso? Que quando nossos pontos são 0 e 1 e 0 e menos 1, a gente tem os máximos da função. E quando a gente tem os pontos 2 e 0 e menos 2 e 0, a gente tem os mínimos da função, certo? 15 minutos. Eu acho que eu vou parar o vídeo aqui e fazer mais um, porque eu acho que não vai caber o exercício que eu quero fazer em 5 minutos. Então, vou parar aqui e até já.